Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Devido a esse momento que nós estamos vivendo. Mas aqui é o Johan, queria falar com vocês sobre um assunto, né? Continuação do nosso espectro eletromagnético, falar sobre o efeito fotoelétrico, eu e meu colega Cauá. Queria deixar também um convite aqui para um evento de astronomia que nós faremos sexta-feira, né? Promovido pelo professor Ricardo Plaza e o professor Alex Lino, em conjunto com o PIBIDIUM. Então, quem quiser saber mais sobre, buscar informação, será bem-vindo. Quem puder comparecer também, vai ser ótima a presença de vocês, galera. Beleza? Então, vamos começar hoje, né, nossa aula, falar sobre efeito fotoelétrico, vamos falar um pouco sobre como, né, que a gente chegou na descoberta do efeito fotoelétrico, e vamos embora, né? Então, os primórdios da física quântica, né? Antes do século XX, né, a descrição dos fenômenos físicos, eles se baseavam no conjunto, né, de conhecimento conhecido como a física clássica, né? Para a época bastava, explicava grande parte dos fenômenos e ela tinha um potencial de previsibilidade sobre diversos eventos que ocorrem ao nosso redor. Porém, com o passar do tempo, as pesquisas ficaram mais avançadas, a tecnologia emergindo. Quando começou os estudos mais avançados sobre átomos, a gente viu que certos comportamentos atomísticos não poderiam ser descritos com base na lógica da física clássica, né? Eles eram dados como anomalias pela física clássica, que eram incoerentes, né, com a teoria. E assim vai surgir a necessidade de criar novos modelos, novas teorias capazes de descrever esses fenômenos, que vai ser o nascimento, né, da física quântica. Beleza? Então, vou falar sobre Max Planck e suas contribuições, principalmente, né, sobre as radiações térmicas, né, que ele estudou. Se a gente se atentar à nossa volta, a gente pode notar de maneira simples a presença de radiações. Basta aproximar a mão de objetos a uma distância em que seja possível sentir uma quantidade de calor sendo emanada de tal superfície. Como hoje está muito calor, se a gente pegar o solo, né, o asfalto, está emitindo, né, um calor ali. E para constatar que isso é verdade, né, averiguar a veracidade, então a gente pode fazer um experimento bem simplesinho, né, pegar 2 copos de água, e a gente vai pegar um copo de água, né, que a gente vai chamar de H2O, né, fria, a gente vai colocar no congelador durante 20 minutos, depois desses 20 minutos a gente vai pegar o outro copo e vamos colocar o copo dentro do micro-ondas, por 1 minutinho, né? A gente tira o copo lá com um pano, né, para não queimar nada, e assim a gente deixa os 2 copos separados e vamos aproximar a mão, mas sem encostar nos 2 copos. Assim, a gente vai perceber que existe uma sensação da radiação em cada um dos copos, pois esses copos não se encontram em equilíbrio térmico com a mão. Em consequência, existirá uma troca de calor entre o ambiente, a mão e o copo, certo? O copo quente, ele está inicialmente com uma temperatura mais elevada em comparação à mão, né? Então, o calor ele vai fluir de maneira espontânea do copo para o ambiente, né? E um pouco para a mão. Enquanto o copo da água fria, o processo vai ser inverso. Tanto o ambiente quanto a mão, eles irão ceder calor para que o copo entre em equilíbrio térmico, né? E com esse experimento bem simples, é possível inferir que se um corpo tem uma temperatura mais alta do que o ambiente, ele irá emitir mais radiação do que receber, e caso a temperatura do corpo for menor, ele irá receber mais radiação do que emitir, né? Então, nós temos a equação matemática aqui da quantidade do calor. Nós vamos utilizar a quantidade de calor, ela é igual à massa do objeto, né, que nós estamos medindo, vezes, como que é o nome? Perdão. Constante, não é constante, calor específico. Isso, perdão. É o calor específico, e o que é o calor específico? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura do objeto, do material que nós estamos estudando, né? E ΔT é a variação da temperatura.
temperatura, né, final e inicial, essa diferença. Então, vamos pegar com o nosso experimento como exemplo aqui, vamos fazer a continha para ver a quantidade de calor que vai ser absorvido ou emanado, né, pelos copos. Certo? Vamos supor que você pegou uma balança e mediu a massa da água presente no copo. A gente chegou a um valor de aproximadamente 250 gramas. Depois, você pegou um termômetro, colocou na água e verificou que ela estava a uma temperatura de 72 graus. E por fim, a gente, né, a gente vai em livro ou pega na internet e foi ver que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, nós vamos ter a equação aqui, substituindo. O que nós temos? Nós temos 250 gramas, que é a massa, né? 1 caloria por grama por grau Celsius, que é o calor específico da água, multiplicado pela variação. Temperatura inicial do copo a 72 graus, né? Temperatura final, que é o equilíbrio térmico, que ele está tentando alcançar, de 36 graus. Né? Então, fazendo a conta, nós vamos chegar na quantidade de calor de menos 9.000 calorias, né? Ou seja, menos 9 quilocalorias de energia em forma de calor vai se propagar como radiação térmica entre o copo, o ambiente e um pouco da mão, até que o sistema entre em equilíbrio térmico. Uma observação importante a ser feita é que o sinal negativo ele vai indicar que a massa do copo está cedendo energia, né? Quando ele está absorvendo, esse valor vai ser positivo. Se a gente pegar, por exemplo, o copo de água fria, vamos supor que ele congelou, está a 0 graus. A gente substituir aqui na fórmula, no lugar de 72, a gente vai ter 36 positivo aqui, então a gente vai ter uma quantidade de calor absorvida pelo copo de 9 quilocalorias. Então, agora vamos falar sobre as radiações térmicas. As radiações térmicas elas podem ser definidas como uma forma de propagação do calor, né, as quais transmitem energia através de ondas eletromagnéticas na velocidade da luz. Ou seja, no vácuo, a velocidade é equivalente a 300.000 metros por segundo. Né? Tal tipo de energia irradiada pelos corpos se propagam principalmente nos comprimentos de ondas iguais a faixas do infravermelho, né? Essas radiações infravermelho, como a gente viu no último vídeo, né, sobre o espectro eletromagnético, são ondas eletromagnéticas com comprimentos maiores do que o espectro de luz visível, portanto, sem equipamento adequado, ela é invisível para nós. Para que seja possível ver esses comprimentos de ondas, nós temos que utilizar equipamentos sensíveis às ondas térmicas infravermelhas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma foto utilizando um mecanismo. Então, nós sabemos que todos os corpos possuem uma capacidade de emitir e absorver radiações, em específico na forma de calor, o principal meio que ele emite e absorve. Sendo assim, as tais taxas dependem da forma e o material que constituem, bem como também a temperatura que esse corpo se encontra e a temperatura do ambiente ao seu entorno. Sabendo disso, muitos cientistas se propuseram a investigar tais radiações emitidas pelos corpos, teorizando tais conceitos a situações extremas. Essas reflexões levaram os pesquisadores a criar um objeto teórico capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que incide nele, e ele também possui reemitir na mesma intensidade, né? Tudo que ele absorve, ele vai emitir posteriormente. E esse objeto teórico que foi criado, né, é conhecido na física como o corpo negro. Certo? No corpo negro, toda a radiação, como eu falei, ela é absorvida e emitida por ele. É isso porque ele possui uma taxa máxima de emissividade, certo? Que vai ser o nosso... que é um valor específico para cada material. E ela pode ser descrita pela equação da potência que o corpo irradia, né? Nós temos a potência irradiada do corpo vai ser igual à constante de Stefan Boltzmann, né? Ela vai ser multiplicada pelo esse coeficiente de emissividade da superfície,
no corpo negro, como o valor dele é máximo, é igual a 1, né? E esse coeficiente ele varia de acordo com o material. Cada material tem um coeficiente de emissividade. É multiplicado pela área total da superfície e multiplicado pela temperatura do corpo elevado à quarta. Interessante dessa equação é notar a dependência da potência luminosa com o coeficiente de emissividade, a área e a temperatura. Né? Ou seja, quanto maior forem os valores desses termos, maior será a intensidade luminosa. Então, quando um corpo é aquecido de forma a elevar sua temperatura, parte da energia que o corpo recebe é emitida ao ambiente em forma de ondas infravermelhas. Conforme o tempo for passando nesse processo de aquecimento, o corpo começa a ficar incandescente, na tonalidade do vermelho. Caso continue persistindo tal aquecimento, o corpo vai emitir brilhos em outras tonalidades, como, por exemplo, laranja, né, e até chegar no azul esbranquiçado. Portanto, a gente afirma que quanto mais quente o corpo, menor será o comprimento de onda de energia irradiada por esse corpo. E esse fenômeno ele é aplicado para identificar a temperatura das estrelas, conforme, né, a sua coloração e as ondas infravermelhas, a energia das ondas infravermelhas. Então, a gente utiliza esse método para identificar. Nós sabemos que o Sol tem várias fases, né, que mais para frente ele vai alterar daqui bilhões de anos. Se você me permite falar algumas coisas, foi muito interessante essa parte que você falou até agora, e é importante ressaltar que até então a gente está falando da parte de física clássica, né? Você fez aí muito bem a revisão da parte de termodinâmica, né? Com esse experimento que nós criamos e passamos para os alunos para eles entenderem a parte da radiação. Uhum. E agora a gente vai começar a entrar na parte de física moderna, que é aí que você está escrevendo muito bem, que é a questão do corpo negro. E aí uma coisa que eu queria deixar bem claro é que agora a gente vai ter uma ruptura na ciência, né? Agora a gente vai começar a ver que alguns pontos, por exemplo, até então a gente enxergava essas questões com os métodos de Rayleigh-Jeans. Eles adotavam física clássica para descrever esses fenômenos. E aí, se você me permite, eu posso estar apresentando essa parte do gráfico aí do lado? Claro, fica à vontade. E aí, é bem interessante esse gráfico do lado, porque, como o Johan bem disse, muito agradecido aí pelas palavras, Johan, você consegue descrever a temperatura de um corpo, como, por exemplo, de uma estrela ou de um sol, né? A estrela e sol são o mesmo corpo, né? A gente dá nomes diferentes, mas é o mesmo objeto físico, né? Uma estrela, o sol, né? Ele pode ser definido a partir da sua temperatura e da sua luminosidade. Quando nós falamos de luminosidade, né? Que foi como o Johan disse, a gente também pode falar em luminosidade com frequência. Cada luz, cada cor, né? Cada cor tem uma certa frequência. E aí nesse gráfico aí à direita, se o Johan puder passar ali o mouse para nós vermos, a gente vai ver que tem uma cor azul, uma curva verde e uma curva vermelha. Essas curvas aí são dados experimentais, são os quais nós conhecemos. Eles iam lá e tiravam esses dados com sensores, diversos aparatos experimentais e conseguiam medir a temperatura, tá? E conseguiam inferir aí a sua luminosidade. O eixo à direita e o eixo vertical, o que está em pé, é um eixo que ele fala sobre a intensidade luminosa, a potência, tá? Irradiada por uma certa estrela, um certo corpo. Não precisamos falar só sobre estrelas. E o eixo na horizontal, que é esse eixo deitado, ele fala sobre o comprimento de ondas, tudo bem? Então, olha só, existe uma relação entre a intensidade e também entre o comprimento de onda, que também está relacionado com a frequência. Só que o que acontecia? Eu falei sobre 3 curvas, azul, a verde e a vermelha, e tem outras curvas, tudo bem? Mas nesse gráfico tá só essas 3. Só que aí eu deixei de falar sobre uma quarta curva aí, que é essa curva preta. Que essa curva preta, ela indica o quê? Ela indica qual era a previsão teórica até esse certo tempo de ruptura da ciência, né? Essa linha teórica, ela era dada por Rayleigh-Jeans. Só que eles não consideravam a questão da energia. Eles viam a energia como algo que tendia ao infinito. E aí percebam, se o Ion não puder colocar o mouse ali perto do 3, no eixo deitado, isso, vocês vão perceber que todas as linhas estão muito próximas.
tanto a preta, quanto a azul, quanto a verde, quanto a vermelha. Ou seja, a previsão teórica do Rayleigh-Jeans se aproximava dos dados experimentais. Só que conforme nós vamos indo para a esquerda, ou seja, os comprimentos de onda vão diminuindo, a previsão teórica ia se afastando dos dados experimentais. Isso indica que havia uma incoerência entre a teoria que nós tínhamos até então, que era dada pela física clássica, com os dados experimentais. E foi aí que surgiu uma necessidade de se rediscutir toda essa teoria até então. Aí, se a gente puder ir para o próximo slide, a gente vai entender como que foi. Isso aí a gente vai falar como uma catástrofe ultravioleta, tudo bem? E essa catástrofe que culminou toda essa discussão que vai dar a entrada para a teoria quântica, que é a famosa física quântica que nós vemos aí por vários lados aí, e de formas, às vezes, até deturpadas, como física coach quântico, cura quântica, e vocês vão ver que a gente não pode, a gente tem que ter um olhar mais crítico para essa situação. A quântica nasceu de algumas necessidades da ciência, e não da pseudociência, né? E a gente vai discutir ela agora, pelo menos os primórdios da física quântica, que, como nós podemos ver, foi de uma necessidade para descrever um certo fenômeno. Como o Johann bem descreveu até agora, temos as radiações infravermelhas, né, as radiações térmicas, e a gente encontrou uma anomalia, sobretudo nesse corpo teórico que o Johann descreveu como o corpo negro. E aí ocorria algo nele, né, que é um corpo que tem uma emissividade igual a 1, que é a máxima emissividade, né, só que para essa máxima emissividade acontecia alguns problemas. E aí quem foi que resolveu esse impasse, né? Temos aí Planck, que trouxe aí todo o contexto da parte de quantização. Aí nós temos dois gráficos aí, um é uma reta, né? Os dois gráficos são retas, né? Mas tem um que é apenas uma reta inclinada e o gráfico do lado são 3 retas nas horizontais. O que a gente quis indicar isso, né? Eu e Johann, a gente propôs fazer o seguinte: o primeiro gráfico, que é o contínuo, está relacionado com a forma que o Rayleigh-Jeans previa, que são duas pessoas, né? O Lord Rayleigh, né? Que tem contribuições aí na ótica, em diversas outras áreas, ele, junto com outro cientista, Jeans, descreveram essa emissividade de termodinâmica com o gráfico de contínuo de energia. Ou seja, a energia tendia ao infinito conforme eu ia mudando o comprimento de onda. Só que ela não acontece dessa forma. E aí eu vou pedir para vocês entenderem comprimento de onda e frequência com uma certa relação. A frequência, que é a cor que nós enxergamos, ela vai ter uma relação direta com a energia. Ela não pode ir para o infinito, porque a energia tem que se conservar. E aí, diante disso, o Planck começou a pensar sobre isso, e aí recorreu a algumas fórmulas, tanto de termodinâmica quanto de eletromagnetismo, sobretudo a equação que nós apontamos aí para vocês, que é a parte de potência. E aí ele conseguiu compreender que a energia tem uma relação discreta com a frequência. Ou seja, por que nós colocamos 3 traços aí, né? Esses 3 traços querem indicar que são os pontos máximos de cada frequência. Uma frequência vai ter uma energia específica para ser trabalhada. Se ela não atingir aquela energia, ela não vai chegar naquele ponto. E aí não vai ser igual ao gráfico do lado, que ele é contínuo e infinito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Se a gente pegar a equação ali do lado, né, a teoria dos quantas, o que ela diz? Que uma energia é proporcional a uma constante de proporcionalidade multiplicada pela frequência. Ou seja, se eu altero, como eu disse, né, esse H, que é a famosa constante de Planck, que até aparece numa série que é o Stranger Things, né? Tem uma cena em que eles brincam que eles estão querendo descobrir uma senha e sabem que a senha aqui é a constante de Planck. Aí o certo menino liga para a menina e ela fala, olha, o número é tal, 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 né? Que seria 6,62 vezes 10 elevado a menos 34. Então, esse é o famoso constante de Planck que aparece nesse seriado, né? E aí, o que acontece? A energia, ela vai ser igual a essa constante, que nunca vai alterar esse número, vezes uma certa frequência. Percebo, eu disse que é constante, nunca vai alterar o número do H. Então, se aumentar a frequência, do lado esquerdo vai ter que aumentar a energia. E da mesma coisa, se eu alterar a energia, a frequência também vai ter que mudar, porque como a constante nunca vai mudar, para manter o equilíbrio nessa igualdade, a frequência tem que ser diretamente proporcional, tudo bem? Se pudermos trocar o slide, eu agradeço, Johann. Vamos lá. Aí tem a parte da natureza corpuscular, né? Você quer continuar um pouquinho aí, Johann? Vou falar essa parte aqui. Beleza. Então, galera, natureza corpuscular das ondas eletromagnéticas, né? Sabemos que ela tem um caráter dual, né? A onda-partícula.
Então, conforme as pesquisas no campo do eletromagnetismo avançavam, novos fenômenos físicos eram notados por experimentos e relatados à comunidade científica, né? Foi um ano de muita mudança. Ele se debruçava sobre tais resultados a fim de se apropriar de um melhor modelo para a descrição do mundo real. E um fenômeno de grande importância para a física moderna vai ser o efeito fotoelétrico, o qual trouxe uma comprovação experimental para a teoria da natureza corpuscular dela. Então, no ano de 1887, nós temos o físico russo Alexander Staletov e o físico alemão, Heinrich Hertz, que eles estavam estudando ondas eletromagnéticas, E importante também falar que Hertz foi ele que comprovou as previsões teóricas de Maxwell na teoria do eletromagnetismo. E assim eles notaram o fenômeno do efeito fotoelétrico experimentalmente. Infelizmente, o Hertz ele morreu prematuramente, E, sendo assim, o seu auxiliar, o Philip Lenard, ele assumiu o posto e continuou seus estudos. Ele utilizou esse aparato experimental, parecido com o que o Hertz utilizava, porém agora ele conseguia alterar o material das placas que eram utilizados como receptores eletromagnéticos. Aqui. Leonard notou, Ele notou que os materiais diferentes respondem com comportamentos distintos dependendo da frequência da onda eletromagnética a qual é emitida sobre ela. Sendo assim, ele vai propor duas leis empíricas para o comportamento do efeito fotoelétrico, que seriam que a energia cinética dos elétrons depende apenas da frequência de radiação incidente nas placas, não tem qualquer relação com a intensidade da radiação, e que a corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que são ejetados da superfície da placa, é proporcional à intensidade da luz. Isso. Essa é uma parte muito bacana de ser falada, Johan, se você me permite de novo complementar, porque é muito contraintuitivo no mundo físico que nós vivemos, no mundo físico real, não que o outro não seja real, mas enfim, se a gente for pegar, a gente pensa assim, eu vou dar um outro experimento mental. Vamos pegar que a gente tem uma lâmpada de luz vermelha e a gente incide sobre o experimento lá de Lenard, essa luz. E aí vamos supor que os dois materiais, enfim, vamos colocar uma condição ideal, de que eu estou emitindo essa luz vermelha com um pouquinho de intensidade, não solta nenhum elétron, que nem ele está dizendo, segundo o postulado, a corrente elétrica, ela é proporcional à intensidade da luz. Então, o que acontece, Se eu aumentar a intensidade, então eu teria que ter mais elétrons. Só que isso pode não ocorrer. Por quê? Por causa do primeiro postulado. Olha só, a energia cinética dos elétrons depende apenas da frequência. Ou seja, se eu não tiver uma frequência exata, eu não vou emitir o elétron por mais que eu aumente a potência. Por mais que eu coloque no máximo da radiação vermelha ali, da frequência, eu não vou receber nenhum elétron, porque ele não tem a energia suficiente, que foi o que nós discutimos depois da catástrofe do ultravioleta, que é a parte da parte discreta, que é o quantum, A física quântica, o quantum, vem de quantidade. Se você não tiver a quantidade exata de energia, você não vai conseguir perceber esse efeito. Então, ou seja, se eu pegar uma lâmpada vermelha, por mais que eu coloque o máximo de energia dela ali, de radiação, ele não vai conseguir ver esse efeito fotoelétrico. Só que se eu pegar uma luz ultravioleta e colocar no lugar dessa luz vermelha, ela vai ter um comprimento menor, só que uma frequência maior, Ele vai ter mais frequência e, consequentemente, uma maior energia. Eu pego uma lâmpada ultravioleta e coloco o mínimo de intensidade, ele vai conseguir ver corrente, porque nós estamos falando desses dois postulados. Não, a grande dependência de todo o efeito fotoelétrico não é da intensidade, mas sim da frequência emitida. Ou seja, a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí que, dependendo da frequência que você aplica sobre esse experimento, você tem ou não tem essa visualização desse efeito fotoelétrico, Podemos passar para o próximo slide, Johan. Certo. E aí foi o que o Johan bem disse, Ele, a partir desses postulados que ele deu, ele também chegou a 12 hipóteses, porque como
a física clássica não tinha uma descrição bacana sobre esse efeito, né? Eles diziam que era uma anomalia, né? Então ele gerou duas hipóteses aí. Ou a teoria ondulatória, a qual era baseada a física até então, ela estava errada, ou então, também as duas também poderiam ser corretas, né? A propagação eletromagnética não é um fenômeno ondulatório. Nós sabemos que a teoria ondulatória, ela descreve muito por exemplo, a teoria de Maxwell, né? Ela descreve muito bem as ondas eletromagnéticas. O que ocorre é que vai existir um comportamento dual, que nem o Johan já disse. Isso é muito interessante para a questão da luz. Ela vai se propagar em forma de onda e quando incide sobre uma placa, ela vai ser ali um fenômeno corpuscular. Isso é muito bonito para a física. Eu acho que esse próximo slide que a gente for vai estar dizendo um pouquinho mais sobre isso. É exatamente isso. Quer que eu fale ou você fale, Johan, sobre essa parte? Pode mandar bala. Beleza, então. O que acontece, né? Aí encontramos uma pessoa chamada Albert Einstein, que ele vem aí para solucionar todas essas incoerências, né? Porque Leonard trouxe ali o fato experimental, ele fez alguns postulados, mas até então não existia formalização matemática para toda essa questão do efeito fotoelétrico. Sabia que existia, sim, o efeito, sabia que a física clássica não conseguia prever, teve que incluir algumas questões de Planck, e é exatamente isso que o Albert Einstein vai fazer. Ele entendeu que a luz ela tem uma propagação ali, né, antes do metal, ondulatória. Só que assim quando ela interage com o elétron da superfície do metal, ela vai interagir de forma corpuscular. Ela vai ter quantidades específicas de energia para conseguir desprender um elétron. Você pode passar para o próximo slide, Johan? Eu acho que vai dar para explicar ainda melhor. Exato, esse é o experimento. O que foi que o Einstein propôs, né? No famoso artigo dele de 1905. Esse ano de 1905 é considerado milagroso para o Einstein, porque ele fez, se não me engano, foram 4 artigos aos quais tiveram um grande impacto sobre a física, tanto a clássica quanto a moderna. Um deles foi sobre quanto o experimento fotoelétrico, que deu a ele, depois de alguns anos, o prêmio Nobel, né? Depois de alguns anos discutindo sobre essas ideias que ele trouxe, que eram novas, chegou-se aí então que era realmente uma ideia, nossa, extraordinária, merecedora de um prêmio Nobel. Vamos ver aí como foi essa... Eu vou dar uma síntese aí desse artigo de 1905 dele, né? Ele pegou todos os conhecimentos até então, feitos por Maxwell, depois discutido por Planck na questão da quantização, toda a ideia da catástrofe do ultravioleta, né? Ele falou o seguinte, beleza, o Leonard fez esse experimento, e ele sabe ali, ó, que se a gente tem um feixe de luz, dependendo da frequência, nós teremos ou não uma quantidade de corrente passando no circuito. Vamos entender esse experimento aí, ó. Ele é um bulbo, né, ao qual tem 2 placas. Essa primeira placa aí, ó, é a emissora, né, que é onde recebe a frequência da luz, né, que vai ser incidente. A outra placa do outro lado é uma placa coletora. Tudo bem? Ela vai receber os elétrons que vão se desprender da placa emissora. Percebam que as 2 placas estão ligadas em um circuito. Essas linhas indicam que são fios, né? São um circuito elétrico eletrônico. Essa primeira linha aí, ó, tá ligada ali na placa emissora, desculpa, na outra placa. Na placa emissora, ela tá ligada tanto no voltímetro, que é esse V, essa bolinha com V, e também tá ligada numa bateria, sobretudo no polo negativo. Isso é muito importante. A outra placa coletora, ela tá ligada no outro ponto da bateria. A placa coletora está ligada num amperímetro, que é o qual nós vamos poder identificar se está tendo ou não corrente, e no polo positivo da bateria. Ou seja, vamos lá. Quando a gente incide luz, ó, a gente está com a lâmpada. A lâmpada incidiu uma certa frequência. Lembrem-se, hein, da equação que nós já tínhamos discutido. Energia é igual a HF. Ou seja, energia é proporcional à constante de Planck e à frequência. Ou seja, a frequência que esse feixe de luz vai incidir vai variar a energia. Se nós tivermos uma energia necessária para tirar os elétrons, porque pensem, ó, os elétrons que estão nessa placa emissora, eles estão em uma configuração atômica. Para que esses elétrons saiam dessa configuração atômica, eles precisam de uma certa energia, porque eles estão presos ali, eles estão coesos, tem uma certa força ali prendendo esses elétrons na condição daquela placa emissora. Se ele receber a energia correta dessa frequência do feixe de luz, ele vai ter energia suficiente para se desprender dessa placa emissora e ir até a placa coletora.
como a placa coletora está ligada no polo positivo da bateria, ou seja, a parte do polo positivo da bateria vai exercer uma força eletrostática para puxar também esses elétrons, ou seja, vai facilitar o circulamento dessa corrente. Então, dependendo da frequência que você dá para esse elétron na placa emissora, ele vai se desprender, vai ir para a placa coletora. Nós vamos conseguir identificar uma certa corrente ali pelo amperímetro. O legal ali no voltímetro é que nós conseguimos também identificar a energia cinética máxima. Aí do lado esquerdo nós temos a equação, ó, tá um Kmax. Esse Kmax, o que ele indica, né? Ele indica a energia cinética máxima. Por que nós colocamos o K? Porque na teoria, né, e nas biografias, nas obras que nós temos, o K representa a energia cinética, né, que vem de kinetic, que é exatamente energia cinética, que é em inglês. Enfim, aí esse Kmax representa a energia máxima, energia cinética máxima, que nós conseguimos conferir ele no voltímetro do circuito, é igual a quem? Esse HF é a energia que vem se propagando no feixe de luz. Ou seja, HF é igual a E, que é igual a energia. Dependendo da frequência, se a frequência for adequada, ela vai dar energia suficiente para romper com a energia lá, que dá força, que está conseguindo manter coeso o elétron na placa emissora. Quem que é essa força que mantém coesa? É esse último símbolo aí, ó, HF menos o Psi. Esse Psi é a força-trabalho. O que é a força-trabalho? Qual que é a força necessária para a gente conseguir arrancar o elétron da placa emissora e mandar para a placa coletora? Foi isso que Einstein fez. Ele descreveu que apenas um fóton pode emitir a energia suficiente para que um elétron da placa emissora se desprenda e vá para outra placa coletora. Isso que teria o efeito fotoelétrico. E, nossa, hoje nós temos ela na física moderna, diversas formas aplicadas. Temos aí mais conhecidas como as placas fotovoltaicas, né, as placas solares, é aplicado o efeito fotoelétrico. Tem sensores de casa, por exemplo, hoje a gente tem o ramo de uma tecnologia chamada domótica, né, que é quando você automatiza a casa. Você chegou na casa, a lâmpada liga, você consegue ligar a televisão. Isso é graças também ao efeito fotoelétrico. Por exemplo, um controle remoto, ele utiliza-se também do efeito fotoelétrico. Quando você emite uma informação no seu controle, um sensor infravermelho manda algumas informações para a televisão, e os efeitos fotoelétricos ali constituem toda a tecnologia do controle remoto da televisão. Então, basicamente, o efeito fotoelétrico é isso, que foi explicado desde a ruptura, né, da física clássica, que nem o Johann bem disse, passando aí por toda a sistematização com o Maxwell, com a ação eletromagnética, com o Max Planck, com a quantização, e agora também pela parte experimental do Leonard, né, e do Hertz, e agora com a formalização matemática do Einstein, que rendeu para ele o prêmio Nobel posteriormente, depois de algum tempo. Basicamente, esse é a parte de efeito fotoelétrico. E pode passar, Johann. Nós retiramos essas informações de algumas referências, aí tá em alemão, né, esse primeiro artigo do Einstein, que nós pegamos lá em uma certa universidade e traduzimos aí com o Google Tradutor e fomos pegando aí as informações e sintetizando elas para vocês aqui. É uma fonte primária, ou seja, a gente bebeu diretamente da fonte, fomos no artigo do Einstein para saber as informações que ele estava passando. Tem dois livros de ensino médio, né, o Gaspar, que é esse segundo, e o Carruzito também, que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O quarto ali é o Carruzito também, é um livro de ensino médio. E temos aí alguns livros de ensino superior, que é o Halliday, que é a terceira fonte, e a última fonte, que esse Santos, é um artigo que fala também sobre o efeito fotoelétrico. Basicamente é isso que teríamos para falar para vocês sobre esse conteúdo. Se o Johann quer complementar alguma coisa? Cara, acho que era isso que a gente tinha para apresentar. Deixa eu agradecer aí pela atenção da galera, né? E espero que tenham gostado. Boa. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Agradecido, Johann, agradecido aos professores e aos alunos que ficaram aí assistindo. Eu que agradeço. Valeu, Paulo.